Em pé ainda, vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 6. Semana passada nós vimos aqui que, apesar dos discípulos conhecerem a palavra, de Jesus ter anunciado para eles que ia ressuscitar, e o fato deles se esquecerem da palavra fez com que eles ficassem abatidos, desanimados. Vimos que muitas vezes, pelo fato de esquecermos de Jesus e da sua palavra, nós nos preocupamos com coisas que não precisávamos nos preocupar. Nós vimos aqui também, na semana passada, que por causa do esquecimento da palavra, da promessa de Deus, nós às vezes permitimos que os pensamentos de época dominem nossa mente, nosso coração. E vimos também que o esquecimento de Jesus pode fazer com que nós esqueçamos da sua graça e vivamos oprimidos e massacrados pelo pecado. Jesus disse lá ali na beira do túmulo, próximo ao túmulo, vá e diga aos meus irmãos que eu estou vivo. E são meus irmãos, são alvos da minha graça. Mas quando você está longe de Deus, o pecado te derrota. E ao invés de você se levantar para o Deus da graça, se consertar e andar com Ele. Hoje nós vamos perceber um episódio em que Jesus então está agora numa situação e como ele age, como os discípulos reagem. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantaram os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, chamado André, irmão de Pedro, de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo se assentar. Havia ali muita grama naquele lugar, todos se assentaram. Então eram cerca de 5.000 homens. Então tomou os pães, deu graças e o partiu entre os que estavam sentados, todos quantos queriam, e fez mesmo com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobrarem, que nada seja desperdiçado. Então os discípulos encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Podem sentar. Esse é um texto com muitas lições. Tenho certeza que você já ouviu inúmeros sermões e mensagens dentro desse texto. Mas eu quero hoje me concentrar mais nesse texto sobre a importância da atitude para que milagres aconteçam nas nossas vidas, para que possamos vivenciar coisas que só Deus pode fazer. E às vezes a gente esquece da importância de uma atitude. Pessoas convertidas, você pode ser uma pessoa convertida e mesmo sendo um crente convertido, um filho de Deus, tudo está dando errado dentro da sua casa, porque você é um convertido, mas está com atitudes erradas. Você pode estar enfrentando muitos problemas na sua vida, não porque não é um crente. Como crente, o teu futuro
futuro na eternidade se você é um crente mesmo, se você é convertido a Jesus. O teu futuro na eternidade está garantido, porque você é um crente, é um convertido. Vai receber o vinde bendito de meu Pai. Mas o seu futuro neste mundo, o seu futuro nessa terra, não depende só do fato de você ser um crente. O teu futuro neste mundo depende também das suas atitudes. Você pode não ter um bom futuro nesse mundo, não porque não é um crente ou é um crente. Você pode ter um futuro muito não tão bom assim nesse mundo, porque você está com atitudes erradas. Com atitudes erradas. Tem horas que a gente, ao invés de lutar, batalhar, orar, confiar, nós entregamos o ponto. Só essa atitude errada já faz muita diferença na vida. Nos outros evangelhos, esse milagre de Jesus é o único citado em todos os evangelhos. Olha que milagre importante. Jesus fez muito mais milagres do que estão registrados na Bíblia, porque a Bíblia mesmo diz que ali, na Bíblia está registrado o suficiente para que nós creiamos que Ele é o Filho de Deus. Mas Jesus fez muito. E esse milagre está nos 4. Nos outros evangelhos, há um episódio em que, quando Jesus fala em alimentar essa multidão, o discípulo: Senhor, despede a multidão, manda eles irem embora, manda eles irem para casa, não tem como alimentar essa gente toda. Às vezes, mesmo ali tão juntinho de Jesus, despedir a multidão era melhor do que experimentar a grandiosidade desse milagre. O futuro deles na terra seria pior, porque era menos uma coisa extraordinária, menos uma experiência profunda com Deus que eles teriam. Esse versículo, ele diz assim: algum tempo depois, em João 5, qual foi o milagre que aconteceu em João 5? Foi aquele milagre do homem lá, do paralítico de Betesda, que há 38 anos estava à beira daquele poço, e Jesus curou. Quer edificação? Na Bíblia aparece o milagre da multiplicação logo depois, mas entre um e outro passaram mais de 6 meses e Jesus fez muitos outros milagres. Jesus fez muito mais coisa entre um milagre e outro. Quando a gente lê a Bíblia, termina um texto, a gente lê logo o outro, acha que foi automático. Não. Depois desse milagre de Betesda, muitas outras coisas aconteceram. Então o texto diz: algum tempo depois de tudo isso, eles já tinham presenciado muito mais coisas que Jesus tinha feito. E agora, quando essa multidão aparece ali, então nós vamos ver algumas reações desses discípulos, dessa multidão, que muitas vezes podem ser as nossas. A maneira como nós encaramos a vida determina o tipo de vida que teremos. Às vezes você é um crente, até um bom crente, é um homem de oração, é uma mulher de oração, mas a maneira como você encara a vida precisa ser melhorada. A maneira como você encara a vida não está certo. E aí você, mesmo sendo um crente, um bom crente, um melhor de oração, a maneira como você está encarando a vida vai determinar o tipo de vida que você tem. Se você encara a vida com pessimismo, você vai ter um tipo de vida de acordo com a maneira como você vai estar encarando a vida. Se você encara a vida só num aspecto materialista, a sua vida, o tipo de vida que você vai ter, nem sempre a maneira com que nós encaramos a vida é coerente com a fé que professamos. Nem sempre. Eu
sou um crente em Jesus e ninguém duvida que você é um crente em Jesus. Você é salvo por Cristo, ninguém duvida disso, mas a maneira como você está encarando a vida é incoerente com isso que você professa, e isso vai atrapalhar a sua vida. Então, a primeira personagem que aparece aqui, depois de Jesus, é Filipe. E quando Filipe aparece, Jesus então, no texto, quando Jesus manda dizer, levantou os olhos de uma multidão e disse, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus faz a pergunta para pô-lo à prova, porque Jesus já sabia o que ele queria fazer. Jesus então estava fazendo essa pergunta a Filipe com o fim de testá-lo. Ele já sabia o que iria fazer. Aqui o sentido é que o Senhor quer dar a Filipe uma oportunidade de revelar se ele mostrava simpatia com aquelas pessoas. Como é que Filipe estava encarando a vida? Se ele demonstrava sensível às necessidades daquelas pessoas. E se Filipe estava guardando no coração os sinais que os outros milagres que Jesus fez, e ele viu, se ele tinha guardado no coração as lições daqueles milagres. Filipe, você está andando comigo junto com os outros. Agora vem essa multidão, vamos comprar comigo. Na verdade, Jesus está dizendo assim, diante da vida, Filipe, como é que você está reagindo? Você tem guardado no coração tudo que você aprendeu nesses milagres que eu tenho feito? Você está andando comigo, andar comigo, Filipe, está afetando o modo de você ver a vida? E Jesus queria que o Filipe entendesse sua majestade, a majestade de Jesus, a glória, o poder de Jesus e a capacidade de Jesus suprir necessidades. Como ele não entendeu ainda a lição, ele dá uma dica, ele tenta passar uma imagem de uma pessoa mais racional, mas na verdade o que estava sendo mesmo era pessimista. Então, essa é uma lição preciosa desse texto, de que muitas vezes nós confundimos realidade com pessimismo. E há muitas pessoas que dizem, não, é que eu sou realista. Não, muitas vezes você é pessimista. O realista, ele difere um pouco do outro, de uma outra característica de pessoas que não são tão realistas, porque o realista, ele age com mais pé no chão, ele age com mais firmeza, mas ele age. Pessimista não. O pessimista começa a levantar detalhes. Então, cuidado para você, na igreja, aqui na igreja, nos desafios que Deus tem para nós, na sua casa, no seu família, na sua vida profissional, você está usando a desculpa, não, eu sou realista. Não dá não, porque isso aqui, essa multidão é muito grande, vai precisar do dinheiro, sabe Jesus, para comprar comida para eles todos, era um dinheiro suficiente a 200 dias de trabalho de uma pessoa, mais de 6 meses de trabalho de uma pessoa para comprar essa comida toda. Não dá para alimentar esse povo. Isso foi Filipe, pessimista e não realista. Tudo que ele aprendeu com Jesus era para ele pensar diferente. Senhor, olha, o que um realista que não é pessimista diz? Senhor, olha, bem, só vai fazer. É muita gente. O dinheiro para comprar isso aí é uma grana, mas eu creio que o Senhor pode alimentar essas pessoas. Jesus, vamos mandá-lo sentar. Jesus, eu creio que o Senhor pode suprir essa necessidade. Jesus, eu tenho andado com o Senhor, eu tenho visto o que o Senhor tem feito, é possível, Senhor.
Muitas vezes é assim, gente, na nossa vida. Esse Filipe era um homem que já tinha confessado com tanta alegria a dignidade messiânica de Jesus diante de Natanael. Ele era um homem especial, era um homem de Deus, preciosíssimo no Evangelho. Mas agora, dominado pelo pessimismo, ele vê tão somente as circunstâncias e responde sem ver saída. Responde, ele não viu saída. Felipe vê as numerosas multidões e aí imediatamente começa a calcular os custos envolvidos. Ele só pensa nas circunstâncias, ele não vê saída. Muitas vezes nós estamos assim diante da vida, nós estamos pessimistas. Sou crente, sou convertido a Jesus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de oração, mas eu sou pessimista. E aí as coisas da tua vida não vão para frente. O teu futuro poderia ser muito melhor nesse mundo. Deus não quer que você apenas morra bem, Deus quer que você viva bem. Tem muitos crentes que estão preocupados só com a eternidade. Eu me converti, eu sou um crente, eu sei que eu vou para o céu. Então ele esquece da qualidade de vida dele que Jesus quer dar na terra. E uma das coisas que faz com que você não viva bem é o pessimismo. Pessimista. Não vai dar. Jesus vai dizer, mas não vai dar, Jesus. Jesus, nós não vamos conseguir. É impossível. Palavras típicas de um pessimista. Não vai dar. Não vou conseguir. Ou se é na igreja, não vamos conseguir. É muito pouco. Essa célula não vai dar. A gente quer fazer o dia do amigo. Queremos fazer um evento de colheita da nossa célula. Mas com a nossa célula não vai dar. Não, com as mulheres dessa igreja não vai dar. Ou com os jovens dessa igreja não vai dar. Isso é pessimismo. O pessimismo, ele vai tirar de você muitas coisas boas que Deus quer te dar. O pessimista, ele sempre enfrenta dificuldade, esperando sempre pelo pior. Ele enfrenta tudo sempre achando que o pior vai acontecer. O negativismo está enraizado no coração de tal maneira que não consegue enxergar as possibilidades contidas numa situação. Às vezes Deus bota uma coisa tão difícil na vida da gente para a gente enxergar as possibilidades de Deus. Quando Jesus pergunta a Filipe, filho de Jesus vai ser Filipe, você consegue ver as possibilidades de Deus? Não dá, filho, não vai dar jeito. As possibilidades de Deus, meus irmãos, eu não sei você, mas eu muitas vezes me pego quase que depressivo. E até já fiquei depressivo. Porque em determinadas situações da minha vida, eu deixei de enxergar as possibilidades de Deus. Aquele problema, aquela luta que você está enfrentando no seu trabalho, na sua casa, seja onde for, vamos ver as possibilidades de Deus. Não deixe, olha bem para mim, independente do que você pensa, não deixe que essa crise do Brasil abaixe sua cabeça. Erga a cabeça e veja as possibilidades de Deus. Tem crente que nem desempregado está e nem ofertando ou contribuindo para a obra de Deus ou para missões por causa da crise. Está deixando de investir
Tem crente que não está vindo à igreja. Fiquem pasmados vocês. Por que você não está vindo, irmão? Essa crise, pastor, você está com essa crise. As possibilidades de Deus, meus irmãos. Deus queria que seus discípulos enxergassem as possibilidades de um Deus que já tinha feito tanto. Pessimismo ele contagia. Pessimismo é igual a amargura, ele contagia. Se você é pessimista, pode contar, você vai contagiar alguém. Dizem, pastor Marcelo Aguiar, que é um pastor que é meu amigo, em maio vou pregar no Congresso de Família da igreja dele em Vitória, é um excelente escritor. Ele conta uma história num dos livros dele. Ele diz o seguinte, eu vou compartilhar com vocês. 2 meninos foram passear no lago. Estavam passeando próximo ao lago. O menino era um baixinho, o outro era um menino alto, aqueles altão, assim, forte, sarado. E daqui a pouco esse altão, forte, sarado, caiu no lago. Estavam sozinhos ali. Aí um menino pequenininho foi lá, mergulhou, e aquele amigo grande, forte, pesado, ainda por cima encharcado, né? Ficou mais pesado ainda. Ele conseguiu tirar, salvar aquele amigo. E aí as pessoas foram chegando, e quando as pessoas foram chegando, todo mundo ficou espantado. Como é que você conseguiu salvar seu amigo? Como é que você conseguiu tirar seu amigo? Como é que você conseguiu isso? Você é tão pequeno. Como é que você conseguiu tirar seu amigo da água? Ninguém conseguia entender. Aí vinha chegando o Senhor, e ele disse assim, eu sei qual a razão porque esse menino pequeno, esse menor, conseguiu realizar um feito tão grande. Aí todos pararam. Então, como é que foi? Como é que ele conseguiu? Aí ele vai dizer assim, ele conseguiu tirar seu amigo da água, apenas porque naquela hora não havia ninguém por perto para dizer que não era possível. Ele conseguiu porque vocês não estavam aqui para dizer para ele, não vai, não se atira, você não vai conseguir, você vai morrer também, não vai dar certo. Vocês iam dizer isso para ele, e ele não ia pular, e ele não ia conseguir esse êxito. Ninguém estava por perto para dizer que era impossível. Se vocês estivessem dentro dele, vocês falariam, e ele seria tentado a não fazer o que fez. Meus irmãos, se convive com pessimista, você está convivendo com pessimista, tome cuidado. O negativismo pode tomar conta da sua mente. Se você se torna um pessimista, você para de sonhar. E se você para de sonhar, você vai perder muita coisa na sua vida. Cuidado com essas pessoas que só vivem dizendo que não vai dar. Cuidado com essas pessoas que sempre estão fazendo alguma crítica, sempre estão vendo o lado negativo de tudo na igreja, na família, nos filhos. Tem crentes pessimistas que quando botam o pé naquele portão aqui na igreja aos domingos, eu já começo a observar o que está errado, o que ele não está gostando, como se fora ele o dono da verdade. Cuidado, irmãos, porque Jesus Cristo, esses homens aqui poderiam ter deixado de experimentar um milagre tão extraordinário que os 4 evangelhos mencionam. Nós, como igreja de Jesus, também podemos deixar de experimentar coisas extraordinárias se nós ficarmos ouvindo os pessimistas. Precisamos de homens de coragem, precisamos de mulheres de coragem, cheios de fé, cheios de ousadia, que coloquem os interesses do reino, da causa em primeiro lugar. Então, meus irmãos, lá na sua família você vai ser um problema se você vai ser pessimista. Tem muitos crentes que poderiam ter uma casa muito melhor do que tem. Vamos fazer isso, vamos modernizar isso aqui, vamos comprar uma coisa nova. Não vai dar certo.
nós não conseguimos, nem economia não, é pessimismo. Tem muitos crentes que não aproveitam a vida, tem condições, não fazem uma viagem, não passeiam com os filhos, não passeiam com a família, não é por falta de dinheiro não, é por pessimismo, negativismo, e deixam de aproveitar a vida. Líder de célula pessimista, ou você muda, ou deixa de ser líder de célula. Mas o que Deus quer é que você mude. Você mude para ser um bom líder de célula, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom crente. Mas faz o canto. Aí lá no canto começa a aparecer tanta coisa que está aprendendo no canto, tanta coisa boa. Não, mas isso não dá certo na minha célula, não. Esse negócio de dia do amigo, pastor, de um amigo não é para minha célula, não, isso não vai dar. Na célula do China, na célula do pastor Junão, da irmã Maria Lúcia, isso não é na deles, não, mas na nossa, isso não vai dar. Pessimista. Pastor, isso não é para Cajuru, não, isso é para Píbio, para Caxeri, não é para a nossa igreja. Pessimista. Se Jesus fosse ouvir um pessimista, o mundo teria deixado de experimentar os maiores milagres da história. Eu só vou falar sobre 2 hoje. Eu ia falar sobre 4 personagens e encerrar com Jesus. Vou lá só mais um. André. André entra em cena. E outra coisa, eu quero encerrar o seguinte. Texto de Filipe. Cuidado com essa arma diabólica de querer dizer assim, não, pastor, é porque eu sou realista. Não confunda realismo com pessimismo. Realismo é uma coisa. Ser realista é uma coisa, ser pessimista é outra. Jesus no grupo tinha alguns que eram realistas, outros eram pela emoção, outros eram menos pé no chão, outros eram mais atirados. O realista ele é um pouco menos atirado, mas também se atira. Pessimista não. Vou falar só mais, me dá mais um pouquinho da sua atenção que eu vou falar sobre o André em cena. Também com um pouquinho de pessimismo no coração. Ele entra em cena, então André, ele chega perto de Jesus, e o texto diz aqui que o pregador, quando quer correr, é um problema, porque ele se atropela no texto, né? Então, entra André e diz, Senhor, tem um rapaz aqui, que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, é aquele pão bem fraquinho, não é assim um pão igual aqueles que são feitos nas confeitarias de Curitiba. Esse pão era o pior pão que tinha. Naquela época, o peixe fresco era algo de luxo, porque não tinha como conservar muito. Então havia um tipo de conserva à base de vinagre. E provavelmente esses peixinhos também era esse peixe conservado à base de vinagre. E o menino, por que ele estava com esse lanche aí? Irmão, vamos devagar aqui até amanhã e vamos chegar a uma conclusão. Então vamos ficar no foco. Ele chega, está lá, o André chega, esse menino, e vem com esse menino, e chega com esse menino e apresenta Jesus. O coração dele, aí não estava um pouco, porque a gente percebe que ele não declara veementemente, olha, está aqui, e o Senhor vai transformar. Ele chega, olha, tem esse peixinho aqui, irmão, o que é isso para tanta gente? Ainda havia, mas sabe que existem pessoas que têm às vezes a gente é tentado assim, mas a gente faz como o André. Pega as pessoas ou as situações e coloca diante de Jesus. André era mestre nisso. Quem foi que levou Simão Pedro para a presença de Jesus? Você lembra? Foi o irmão dele. Quem era? André. Achamos o Messias, não vai que eu vou te levar até a presença dele. Ele já tinha feito isso com o irmão. Agora ele pega o rapazinho lá com os peixinhos e coloca diante de Jesus. Pastor, eu sou assim também, eu tenho um pouco de peso, eu sou igual ao Filipe, não, mas eu vou mudar. Jesus já me ajudar. Eu só estou assim, tipo André, o pessimismo às vezes está, eu estou lutando contra isso. Então comece a trazer situações e pessoas para perto de Jesus. Comece a fazer isso na sua vida. Ele tinha encontrado um garoto com 5 pães de cevada, mas como era muito pouquinho, era um pão que não valia muito, o peixe provavelmente era um peixe parecido com sardinha, um peixe
não era nenhum badejo. O pessoal de Paraguai gosta de Paranaguá, gosta de tainha, né? Tem a festa da tainha. Não era aquela tainha bonita do lado. Era uma sardinha, desculpa a expressão, peixe daquele michuruca. Peixinho assim que quase ninguém. Então agora, isso André traz. Ele já tinha tido essa experiência, ele era um homem valoroso aos olhos de Deus. Nós podíamos citar aqui outra, ele não aparece muito na Bíblia, mas ele tinha essa situação, ele tinha essa característica. É como alguém dissesse assim: Senhor, a situação é difícil. Presta bem atenção que eu já vou encerrar. André representa aquela pessoa que diz assim: Senhor, a situação é difícil, a situação é desesperadora, mas a única coisa a fazer é colocar na presença do Senhor. A situação é essa. A única coisa que eu encontrei em termos de comida foi 2 pães e peixinhos. Não dá para essa situação ser resolvida desse jeito. Mas desse jeito eu vou pegar agora e vou colocar na sua presença. Aí os pãezinhos do garoto, os peixinhos, viram um banquete. Sobrou comida, mas Jesus não deixa de desperdiçar não, mandou pegar aquilo e levar para servir para outras pessoas. Muita gente comeu. Eu vou encerrar um pouco menos do que eu gostaria, mas eu queria dizer o seguinte: aquele rapaz foi usado por Jesus. Aquele rapaz foi usado por Jesus. Deus quer usar você. E às vezes o que você tem é só peixinhos e pãezinhos. Às vezes o que você tem é muito pouco. Mas Deus quer usar você. Deus quer usar você para levar esperança. Deus quer levar você para saciar famintos. Deus quer levar você para saciar sedentos. Deus quer levar você para alimentar multidões. Deus quer levar você para ser uma bênção. Deus quer te usar. O futuro seu como um crente em Jesus Cristo. O futuro seu como uma mulher. O futuro seu como uma esposa, como um marido, como um filho. O futuro seu profissional nesse mundo, nessa terra. O futuro seu aqui pode ser muito melhor. Mas depende das suas atitudes. Aquele menino se colocou disponível. Mas é muito difícil usar Deus você com o seu pessimismo, com o seu negativismo. Você tem que mudar isso nessa manhã. Deus te trouxe aqui para receber essa palavra de Deus essa manhã. Por favor, meu irmão, minha irmã. Eu não estou dando recado direto para ninguém aqui, porque isso não é meu feitio. O dia que eu tiver que dizer uma coisa diretamente para você, eu vou chamar e vou dizer, como já fiz com muitos aqui. Eu estou aqui dizendo para o meu rebanho. Eu estou dizendo aqui para o rebanho de Cristo, que Cristo colocou sobre a minha responsabilidade. O diabo vai tentar fazer com que as minhas palavras não cheguem no teu coração. O diabo vai fazer com que a minha palavra não chegue no teu ouvido. Talvez você esteja nesse ponto com muitos bloqueios da sua história aqui, da sua história de vida, da sua história de igreja, da sua história de marido, mulher, bloqueando o que o Espírito Santo está dizendo para você. Mas eu quero dizer para você, na autoridade do Espírito Santo, você pode estragar o seu futuro nessa terra. Mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo uma mulher de Deus, se você não mudar a atitude. Deixe o pessimismo de lado. Deixe o negativismo. Seja uma pessoa de fé. Não deixe que essas circunstâncias da vida fiquem abaixando a sua cabeça. Fiquem te derrotando. Tire do teu dicionário algumas palavras do negativismo, do pessimismo.
Seja uma pessoa otimista, não sem motivo, não por autoajuda, mas firmado na fé no Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que para Ele nada é impossível. Seja uma pessoa positiva. Deixe Deus use a sua vida. Que Ele nos abençoe. Vamos ficar de pé. Orar. Eu queria que você reclinasse a sua cabeça agora em oração. Você tem que sair daqui, como eu disse no início do culto, amando Jesus mais do que você amou Ele. Você tem que sair daqui uma pessoa melhor do que quando entrou aqui. Você tem que sair daqui com um desafio de vida, de você fazer sua parte para que o seu futuro na terra seja melhor. Para que você seja um instrumento mais usado por Deus. Para que você seja um instrumento de bênção. Para que você seja uma bênção na sua casa, na sua família, na sua igreja, no mundo. Para que todo e qualquer sentimento, pensamento que não é de Deus não contagie, não contamine sua mente. Que nenhuma raiz de negativismo, de pessimismo enraize no seu coração. Que todas essas sementes saiam da sua vida. E que você possa ver as possibilidades de Deus. Enxergar as possibilidades em Deus. E enxergar tudo aquilo que Deus é capaz de fazer quando nos colocamos nas mãos dEle, quando entregamos a Ele tudo que temos e tudo que somos, e quando permitimos que Ele nos use. Ora ao Senhor, fale com Deus do teu jeito, da tua maneira. Saia daqui com um desafio para a tua vida. Saia daqui com decisões tomadas. Pastor, eu estou aqui, mas eu ainda não sou um cristão de coração. Eu ainda de fato não entreguei minha vida a Jesus. Entregue agora. Aí onde você está, diga: Jesus, entre agora na minha vida. Diga isso a Jesus agora. Diga assim: Jesus, entra agora na minha vida, Jesus. Perdoe os meus pecados e me dê a tua salvação. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, pelos meus pecados. Creio que o Senhor ressuscitou para me dar uma vida eterna contigo nos céus e uma vida de qualidade na terra. Receba Jesus também nessa manhã. Vamos louvar o Senhor.